Bom, turma, esse aqui é o nosso último tópico, certo? Do nosso assunto de matéria e energia, tá? Que é calor e temperatura, certo? Basicamente, nós vamos diferenciar calor de temperatura. Então, calor ou energia calorífera. Calor é a forma de energia que é diretamente transferida de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Está na forma de calor somente durante a transferência. Assim, calor é energia em trânsito. Isso daqui é muito importante. Calor é energia em trânsito. Ele está na forma de calor somente durante a transferência. Por quê? Quando o objeto recebe, absorve calor, é correto eu afirmar que esse objeto possui mais calor? Certo? Não, não é correto. Por quê? Porque calor é energia em trânsito. Então, um objeto que absorve calor, esse calor é convertido em uma outra forma de energia, certo? E esse objeto vai estar mais energético, porém não possui mais calor. Não é correto afirmar isso, tá? E temperatura, a temperatura de um objeto mede a energia cinética média de suas partículas, certo? Já a temperatura, ela mede a energia cinética média das suas partículas, ou seja, em outras palavras, energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura. Para a gente ver isso daqui, eu trouxe duas equaçõezinhas, né, que correlacionam a energia cinética e temperatura para moléculas, tá? Para partículas. Por exemplo, uma partícula diatômica, né, a energia cinética é 3 meus de kT, onde esse K é a constante de Boltzmann, certo? Que possui esse valor. E uma molécula diatômica, a energia cinética é 5 meios de kT. O que é importante, né, da gente observar nessas equações é o quê? Que se a energia cinética média das partículas aumentam, a temperatura também aumenta, eles são diretamente proporcionais, tá? Então, em outras palavras, certo? A temperatura ela mede a energia cinética das partículas. Quanto maior a temperatura, quer dizer que maior a energia cinética das partículas, ou seja, né? Um objeto, né, um objeto que absorve calor, já adiantando o que a gente vai ver mais para frente, um objeto que absorve calor. Esse calor pode ser convertido em energia cinética, ou seja, esse calor absorvido ele pode aumentar a energia cinética média das partículas e assim ele vai provocar um aumento na temperatura, certo? Dessa substância, né, ou desse composto, ou, né, se essa substância, esse composto, né, absorve calor, ele pode também ser convertido em energia potencial, certo? Então, o calor absorvido por um sistema, um objeto, ele pode ser convertido em energia cinética ou em energia potencial, como nós vamos ver depois, no próximo vídeo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Tá? Um sistema, esse sistema pode ser um objeto, uma substância pura, um composto, é o nosso sistema. Se esse sistema recebe calor, certo? Esse processo é um processo endotérmico. O sistema, como a gente falou, ele pode ou se aquecer, aumentando sua temperatura, se esse calor for convertido no aumento de energia cinética média, ou ele pode provocar o quê? Ou eu posso ter um aumento de energia potencial. Tá? Mas o importante é que esse processo, quando um objeto recebe calor, esse processo é endotérmico e a vizinhança se resfria. Certo? A vizinhança se resfria por quê? Porque a gente viu, né? A gente viu que essa transferência ela ocorre de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Então, se um sistema ele recebe calor, né? A vizinhança se resfria e o objeto pode usar esse calor para aumentar a sua energia cinética média, aumentando a temperatura, ou pode usar esse calor para aumentar a energia potencial. Certo? Agora, se um sistema perde calor para a vizinhança, se o sistema perde calor para a vizinhança, esse processo é um processo exotérmico. Certo? É um processo exotérmico. E essa perda de calor para a vizinhança pode ocasionar no nosso sistema,
né? Pode ser uma substância, pode ocasionar numa diminuição da energia cinética média das partículas, provocando uma diminuição da temperatura, tá? Ou numa diminuição das energias potenciais entre as partículas, tá bom? Então, e só fazendo um adendo, quando dois corpos, né, se eu tenho uma transferência de calor de um objeto mais quente para um objeto mais frio, certo? Quando esses dois corpos, eles atingem o equilíbrio térmico, certo? Eles vão ter a mesma temperatura, certo? Então, o equilíbrio térmico, ele é atingido quando dois corpos apresentam a mesma temperatura, depois de a gente ter calor sendo transferido de um objeto mais quente para um objeto mais frio, certo? O objeto mais quente vai diminuindo a sua temperatura, o objeto mais frio vai aumentando a sua temperatura até se atingir o equilíbrio térmico, tá bom? Então vamos passar no próximo vídeo, vamos dar continuidade ao assunto.